Pronto, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira do Centro Espírita Vinha de Luz. Vamos estudar por mais um encontro, um capítulo de O Livro dos Médiuns, né? Uma das obras da codificação. E hoje temos aqui uma convidada, que é a Aimee Aguiar, do Movimento Espírita Maranhense. A Aimee, ela é evangelizadora de juventude, também é facilitadora de estudos da mediunidade, estudo e prática, e também participa da reunião mediúnica. A Aimee frequenta o Centro de Estudos Espíritas Paulo de Tarso, né? E também é trabalhadora do Espiritismo.net. Então, seja bem-vinda, Aimee, e a todos que estão aqui em mais um dia de estudos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Que hoje seja um dia bem produtivo, de partilha de conhecimento e esclarecimento de dúvidas também. E aí, para começar, a Rita vai ler uma mensagem para a gente e depois tem a prece. Tá bom. Então, vamos lá. Abre aqui na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel Chico, lição número 90, Ensejo ao Bem. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. A lição é Ensejo ao Bem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega às queixas inúteis, não recomenda à posteridade com acusação ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, Jesus está nos ensinando, né, a perdoar sempre. Resumindo, pelo menos foi o que eu entendi, mesmo diante das situações mais escabrosas, perdoar sempre. Né? Ver o bem em tudo. É isso. Agradeço, Rita, pela leitura. Alguém se sente à vontade para fazer a prece inicial, antes da Aimee começar os estudos? Então, eu vou fazer a prece para começarmos. Então, quem se sentir à vontade pode... O microfone está um pouco baixo, meu amigo. O meu microfone está baixo? Eu estou ouvindo bem. Boa noite, amigos e amigas. Melhorou agora. Foi só no início que você começou a falar. Ah, então beleza. Aí vocês vão me alertando aí. Obrigado, Magda. E agradeço também a Sandra que lembrou da gravação. Então vamos lá. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos no momento de prece. Gostaríamos de agradecer por mais esta sexta-feira de luz, esta sexta-feira de partilha de conhecimento, onde vamos aprender um pouquinho mais
sobre este livro tão importante que é o Livro dos Médiuns. Agradecer a todos que estão aqui, nesta sala virtual, encurtando distâncias. Agradecer a facilitadora de hoje, que aceitou o nosso convite, a Inê, né, para partilhar o conhecimento e fazermos trocas conjuntas neste ambiente. Agradecer a espiritualidade também do Vinha de Luz, que continua nos amparando neste trabalho que estamos realizando somente na modalidade virtual, mas que em um futuro próximo poderemos voltar às atividades presenciais. Agradecer também aos nossos anjos da guarda, de cada um aqui presente, que nos ampara, nos guia, e agradecer ao grande mestre e irmão Jesus, que ele possa continuar nos intuindo, sendo o exemplo maior de nossas vidas. Que assim seja. Então, Ainê, bem-vinda novamente, gratidão por ter aceitado esse desafio aqui, viu? E é com você agora. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui conhecendo o grupo de vocês, né? Esse estudo que com certeza leva muito esclarecimento. E é muito bom a gente poder estudar em grupo, né, Rodrigo? A gente poder compartilhar conhecimentos, tirar dúvidas, fazer reflexões. Então, acho que isso é muito importante para alimentar na gente, né, essa semente da doutrina espírita. O nosso tema de hoje, né, está ligado ao capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, onde a gente vai estar falando nessa parte inicial mesmo do capítulo, né, itens 126, 127, 128, até o tópico 8. E aí, essa primeira parte do capítulo, ele traz muito sobre o vestuário dos espíritos, né, os objetos, a aparência, que esses espíritos podem apresentar quando a gente pode ter um vislumbre, né, do plano espiritual, quando eles entram em comunicação conosco. E quando a gente vai para a vida espiritual, né, a gente se depara lá também com uma série de recursos que existem nesse mundo espiritual. E aí, já no começo lá do tópico 126, ele começa falando o seguinte, que as roupagens parecem ser um vestuário geral do mundo dos espíritos. Mas pergunta-se onde vão buscar esses vestuários, em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida, com todos os seus acessórios. Eu achei interessante esse trecho, né? Porque ele fala que os espíritos, assim como nós, utilizam alguns acessórios, utilizam algumas roupagens, inclusive objetos. E aí, se nós formos pensar na história da humanidade, né, muitos povos antigos falavam coisas parecidas, né? A gente vê, por exemplo, lá no povo egípcio, uma necessidade de querer enterrar os seus mortos, né, com vários objetos, com vários vestuários, com coisas que pertenciam a eles. E aí a justificativa que se estuda é que muitos acreditavam, queriam despertar e queriam ter as suas coisas com eles, do outro lado, né? E assim outros povos, outras culturas também sempre fazem referência a isso. As coisas que pertenciam àquela pessoa que desencarnou, é como se ele também pudesse usar ou aparentar do outro lado. E aí existem muitos relatos, né, de pessoas que já desencarnaram, que se apresentam de uma forma parecida, com uma roupa que gostava muito, com um objeto que fazia parte, né, da sua vivência ali, do seu cotidiano. E aí, diante de tudo isso, surgem muitas perguntas, né, muitos questionamentos. Por que será que isso acontece? Né, os espíritos precisam desses objetos no plano espiritual? Né? A gente não aprende que quando a gente morre, a gente não leva nada daqui, não é isso que a gente escuta muito? Então, por que esses espíritos aparecem, né, com esses objetos, com essas roupas, com essa imagem muito parecida com o que tinham aqui na Terra, né? E aí ele vai trazendo essa questão, refletindo sobre ela, né, e falando que esta questão tem sempre intrigado muito, mas para muita gente era simples negócio de curiosidade.
Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios, de uma lei geral que encontra igualmente aplicação no nosso mundo corporal. Então, eis porque os espíritos e Kardec acharam que deveriam tratar dessa temática e trazê-la. Não é apenas um objeto de curiosidade, mas explica uma lei da natureza, né? E essa lei, assim como tantas outras, nós precisamos estudar e compreender. E aí ele começa a narrar um caso de um espírito, né, que apareceu para uma amiga e que esse espírito usava uma tabaqueira, né, aquele objeto antigo que se colocava tabaco, né, tinha também a caixinha de rapé, e esses objetos eram muito comuns, né, para os homens e mulheres que fumavam. E aí, esse espírito aparece usando essa tabaqueira, portando essa tabaqueira, né? E aí é interessante falar que aqui no começo, no item 126, eles relatam que esse exemplo está lá no número 116, anteriormente falado, né? No outro capítulo. Mas se a gente for pesquisar, lá na Revista Espírita, de 1859, né, a gente tem um capítulo falando sobre mobiliário de além-túmulo. E aí, lá nesse capítulo, eles trazem essa história dessa moça, dessa senhora, que está narrada aqui no Livro dos Médiuns, e mais um outro caso muito parecido, né? Então, lá na Revista Espírita tem, inclusive, trechos bem parecidos com esse que tem no Livro dos Médiuns, e ele explica que era uma senhora que estava doente, e ela acordou, né, no meio da noite, e ela olhou um senhor, que era seu amigo, que estava velando ela, né, estava observando ela, cuidando dela. E ele portava essa tabaqueira. E aí este senhor dizia, não, deita, dorme, né, continua dormindo, eu estou aqui velando por você. E aí, esse senhor que aparecia, né, ele era um homem encarnado, ele não era um homem desencarnado, ele é um colega dela. E em outro momento, ela encontra ele novamente, os dois, né, acordados, encarnados, e ele com a sua tabaqueira fazendo a mesma expressão e os mesmos gestos que ele fez durante a noite. E aí ela percebeu que se tratava de uma aparição, né, do espírito dele fora do corpo. Mas aí ela só foi entendendo isso depois, né? Mas ficou intrigada com essa aparição. E o que intrigava na aparição, como tem aqui na Revista Espírita também, é os detalhes, né, com que essa pessoa aparecia para ela. Um amigo conhecido, com roupas muito parecidas com a que ele usa no dia a dia, e com a sua tabaqueira. E aí, um outro caso que também é relatado muito parecido com o Livro dos Médiuns, lá na Revista Espírita, é o caso de uma criança que vê no quarto da mãe um homem fumando um cachimbo, né? E ele vê ele ao lado da cama, e ele não só vê o cachimbo, como ele vê a fumaça de forma muito nítida, né? E aí o garoto começa a falar e a mãe não entende o que ele está fazendo ali, se é um sonho, se é uma imaginação, se ele está vendo mesmo, né? Então aí surgem vários questionamentos. E aí lá no Livro dos Médiuns, lá no item, ainda no item 126, mas já no final, né, lá para o último parágrafo, ele vai falar que existia uma teoria de que esses objetos, eles teriam a sua forma quintessenciada, escapando do mundo material e aparecendo no mundo espiritual, né? Ou seja, essa seria uma ideia, uma sugestão. Será que todos os objetos, todas as coisas materiais, elas têm a sua parte, digamos que espiritual, né? Elas têm uma parte, um princípio que aparece no mundo espiritual, é uma continuação delas, né? Desses objetos. E aí Kardec vai falando que essa teoria, ela não tinha muito fundamento, né? E que esse fenômeno era muito extraordinário e que a matéria sólida, ela não seria como o espírito, né, humano.
E aí ele vai falando sobre outros fenômenos parecidos. Aí ele vai citar no item 127 a pneumatografia, né? Que aí já é o quê? Uma outra capacidade que os espíritos têm de se manifestar na matéria, né? Que seria através da mediunidade de efeitos físicos, se utilizando do fluido, né? Do fluido cósmico universal, para poder escrever em determinadas superfícies, como seria uma folha de papel, né, ou até mesmo em um objeto, em alguma coisa, sem utilizar necessariamente a força mecânica de uma pessoa encarnada. Né? Então, eles utilizando esses fluidos, manipulando esses fluidos, eles poderiam impactar a matéria e poderiam escrever algo sem a ajuda de uma pessoa encarnada. E aí, eles vão trazendo esses exemplos, né, e falando sobre isso, por quê? Porque a gente vai chegar ali na frente, no tópico 128, no entendimento de que o espírito encarnado ou desencarnado, ele tem a capacidade de manipular esses fluidos e de impactar a matéria e de transformá-los também, de fazer alguma coisa com eles no plano espiritual. Né? Então, a capacidade ali de moldar, de criar alguma coisa, uma forma, uma aparência, como os espíritos colocam, né? Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Podem falar, podem trazer as considerações de vocês até aqui. Amei, boa noite. Boa noite. Eu fiz o curso daquele Violeta na Janela, e Patrícia era uma moça que ela faleceu jovem, né? E a mãe dela, eu não lembro muito bem, mas eu só lembro que ela plasmou lá no mundo espiritual as violetas que ela gostava, que eram as violetas, que inclusive é violeta na janela. Eu lembro disso. Sim, muito bem lembrado, é isso mesmo. Existem algumas obras que trazem, né, essa vida no mundo espiritual. E nessa vida no mundo espiritual, os detalhes, né, do que é utilizado, os recursos, até a sopa que eles tomam na obra de André Luiz, a gente vê muito isso, né? A Rita levantou a mão, pode falar. Falando de André Luiz, eu estava pensando naquela parte, quando mostra no filme, né? Também no livro, né? Mas no filme tá ali, passa essa parte que quando o marido da mulher dele, né? Que depois que casou com a mulher dele, né? Tá doente, ele vai manipular energias, né? Então ele pega elementos da natureza para manipular energias para colocar o remédio que o cara tá precisando para poder se recompor, né? Desde ali, estou mostrando para a gente que isso é uma coisa assim comum no mundo espiritual, né? Essa manipulação de energia de acordo com a necessidade. Né? É isso. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente tem o André Luiz usando o conhecimento dele, que ele era médico na Terra, e provavelmente no plano espiritual, né? Ele foi dar continuidade a esses estudos de alguma forma, e ele consegue manipular ali, trazendo uma espécie de medicamento para a pessoa que está doente, né? Então, a gente vê aí que as capacidades dos espíritos, elas são múltiplas, né? A gente tem muitas faculdades, tem muitas possibilidades no plano espiritual, que a gente não faz muita ideia ou não tem muita precisão encarnados na Terra, porque na Terra a gente tem a limitação da matéria, e por ela, muitas vezes, a gente não consegue ir mais além, né? Pelo pensamento, inclusive, materialista que muitas pessoas têm. E aí, no plano espiritual, a gente vê que a realidade é diferente, né? Não é à toa que Jesus dizia que nós somos luz do mundo, né, sal da terra, que nós podemos muito, que no Evangelho diz que somos deuses, né, porque temos a capacidade em nós de fazermos esses processos de manipulação também dos recursos divinos que Deus nos deu. E aí a gente vai entrar no tópico 128, né, e lá no tópico 128, ele já traz um esclarecimento que o Espírito São Luís trouxe, né, que ele ajudou as pessoas a compreenderem. E aí ele vai falar do caso de aparição dessa pessoa encarnada que tinha essa tabaqueira. E aí pergunta-se, ele experimentava uma sensação, né, de quem está aspirando, né, porque aparece um espírito fumando, ou um espírito com a tabaqueira.
ele realmente está vivendo aquilo como uma pessoa encarnada vive, né? E aí a resposta aqui é não. E aí a segunda pergunta, essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente na sua casa, que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? E aí os espíritos respondem, uma aparência, era para que a circunstância fosse notada, como o foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. Aí aqui a gente já tem uma explicação muito importante. Muitas coisas que são mostradas, né, que as pessoas têm acesso ao plano espiritual, como é o caso dessas aparições, elas têm um objetivo, né? Não necessariamente eu estou apenas olhando uma pessoa fumando e aí eu posso pensar, meu Deus, o que que esse espírito fumando aqui do meu lado, né? O que que ele quer que eu também sinta vontade de fumar, né? Muita gente pode pensar isso. E aí as pessoas podem pensar que é imaginação, que é delírio, que é alucinação, que é um monte de coisa. E aí ele vem mostrando que tem um objetivo, né, que é de fazer-se notar pela pessoa encarnada, né? Então, se um espírito se manifesta demonstrando uma característica que era dele aqui na Terra e de uma forma muito nítida, é para que a pessoa que está vendo, ela possa perceber que se trata de um fato real, né? Então, ela vê aquelas características que são da pessoa, os mesmos gestos, as mesmas roupas, o que ela usava, né? Que no caso era a tabaqueira, para se tornar algo mais notório, mais real, né? Para a pessoa olhar e dizer, olha, realmente é fulano que está aqui na minha casa, né? Porque tem muita gente que não acreditaria se fosse uma manifestação vinda de outra forma. Então, os espíritos se utilizam dessa aparência muito real, muito parecida com o que foi vivido na Terra, justamente para despertar as pessoas, para que elas vejam que, de fato, se trata do espírito daquela pessoa que viveu na Terra, né? Ou que se trata da pessoa que ainda está encarnada, mas que durante o sono está vindo visitar, que foi o caso dessa senhora que a gente viu aqui no início, né? Então, existe uma finalidade, existe um porquê da espiritualidade permitir que isso se manifeste, né? E que essas pessoas tragam essa riqueza de detalhes, até dos objetos e das roupas, para que a gente possa ver e, de fato, entender que se trata daquele espírito. Certo? Bom, aí continuando, ele responde: o espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente entender por que alguns espíritos aparecem com uma determinada forma, com uma determinada aparência, em determinados locais, né? Há espíritos que vão aparecer, por exemplo, dentro de uma tribo indígena, no ambiente de um terreiro, ou no ambiente de um centro espírita, e eles vão adotar uma forma, vestimentas, né, uma aparência adequada àquele lugar e àquelas pessoas, né, para que elas possam perceber e acreditar naquele fenômeno que está se passando, e que elas possam identificar que espírito é aquele. Né? Então, a gente vai ver que existem vários tipos de manifestações que se utilizam desses recursos para que as pessoas possam, então, acreditar e interagir verdadeiramente, né? Porque, caso contrário, poderia-se não ter ali uma disposição para acreditar, né, no que estava acontecendo. E isso é muito natural, assim, no nosso mundo, né? Na verdade, isso é muito comum. As visões que as pessoas têm ainda são muito levadas para esse lado da questão mental, né? Ah, isso tu tá alucinando, né? Não, fulano, foi uma impressão que tu teve, né? Ou tu estava com muito sono, tu deve ter visto alguma coisa, deve ter sonhado com alguma coisa, né? Então, as pessoas costumam levar para esse lado, que foi ali uma questão da pessoa, e não como se fosse um espírito verdadeiramente, né? Então, por isso aí, esses recursos são importantes.
Aí a gente vai ter aqui no tópico 3, né? Ele dizendo o seguinte: dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade, ou se nela havia alguma coisa de material, né? Então, essa pergunta, ela, na verdade, o que ela está querendo saber? Essa tabaqueira, ela tinha algo de real, de material, ou ela era apenas uma ilusão criada pelo espírito, né? Era apenas uma aparência. E aí eles respondem, certamente, é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuário, semelhante ao que o espírito usava quando vivia. Aí eles deixam uma nota muito interessante, em que ele vai explicar o que significa a palavra aparência, né? Quando eles usam o termo aparência, o que eles estão querendo dizer? Eles estão falando que é o aspecto da imitação, né? Então, olha que capacidade que os espíritos têm de imitar, de manipular, como a Magda falou, plasmar, né? Um objeto, uma figura, algo no plano espiritual, né? Então, é uma imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o espírito detinha era apenas uma representação. Era, pois, uma aparência comparada ao original, embora formada de um princípio material. Então, existia um princípio material ali, mas não se tratava de uma tabaqueira real, né? Então, quando a gente fala assim, o espírito manipula, ele cria, é uma imitação. Ele não está, de fato, criando algo que vai ficar ali, que vai ser utilizado, mas ele está representando. É apenas uma aparência, né? Então, ele pode imitar através dessa manipulação fluídica. E aí eles continuam, a experiência nos ensina que não é preciso tomar ao pé da letra algumas expressões, como é o caso da expressão aparência, que os espíritos utilizam, né? E aí eles dizem mais na frente, sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação, né? Então, eles fazem essa nota justamente para explicar o que significa a palavra aparência aqui no caso, que seria uma imitação, uma representação. E é uma aparência porque não seria algo concreto, né? Não é uma coisa que a gente vai criar e ela vai ser usada ali pelas pessoas, mas ela é uma coisa momentânea. E aí eles ainda questionam, né, no item 4, é que a matéria inerte se desdobraria? Ou seja, será que a matéria que a gente vê aqui no mundo, né, dos objetos, o computador, um prato, um garfo, eles se desdobram para o outro lado? Eles têm uma forma parecida, análoga do outro lado, eles existem do outro lado, né? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que nós vimos? Em uma palavra, esses objetos seriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelo espírito, né? Como a gente tinha falado lá no começo. E eles dizem que não é assim que se passa no plano espiritual. Os objetos não vão ter esse duplo etéreo no outro plano. E aí eles explicam, né, que o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode a sua vontade concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria para os seus projetos. Ou seja, a gente tem uma grande capacidade criativa, né? De utilizar a nossa imaginação, nosso pensamento, para formar coisas no plano espiritual. E não é à toa que a gente vê, né, na literatura espírita, esses lugares que são considerados estados de consciência, né? Os umbrais, as colônias espirituais. E lá do outro lado a gente se depara com objetos, com roupas, com fluidos dos mais variados, formas mais variadas, né? Tudo que a gente vai pensando, imaginando, a gente está plasmando do outro lado como se fosse um espelho. E a gente observa muito isso na prática mediúnica, né?
No trabalho mediúnico, por exemplo, as coisas que a gente imagina, que a gente pensa, a gente está construindo do outro lado, né? E os próprios espíritos percebem, reconhecem, falam sobre as coisas que a gente está pensando, porque elas literalmente se formam no outro plano da vida. E aí isso nos traz um importante aprendizado, né? Como a gente precisa educar o nosso pensamento. Porque através do nosso pensamento, a gente pode criar muitas coisas para o bem e para o mal, né? Então, a gente precisa estar atento às coisas que nós pensamos, às coisas que nós nos concentramos, às imagens que nós formamos, porque elas também atraem espíritos, né, para perto de nós. Então, a gente precisa ter atenção com o que nós estamos produzindo mentalmente. Porque isso no plano espiritual da vida, de fato, é concreto, né? A gente vai ver, vai sentir, vai ser impactado pelas coisas que a nossa mente cria, né? Então, isso nos faz pensar o quanto as leis da vida, elas vão educando a gente como seres espirituais. Porque a gente percebe, então, que é preciso ter um cuidado nas coisas que a gente está projetando, está plasmando, né? Que está imaginando. E é uma coisa que a gente vai treinando, inclusive, para a vida espiritual, né? Para quando nós estivermos do outro lado. E aí, quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vê muito isso, né? Conselhos dos mentores espirituais para eles, principalmente quando eles vão visitar algumas zonas umbralinas, né? E eles estão sempre dizendo: cuidado, cuidado com o pensamento, vamos focar o pensamento no Cristo, vamos voltar o pensamento para o bem, né? Porque a gente precisa estar nessa vigilância, principalmente quando formos nos envolver com trabalhos, né? Trabalho no bem. Então, é importante a gente entender essas leis, até para que a gente também não se impressione, né? Existem pessoas que veem, que têm a capacidade mediúnica de se comunicar com o outro lado, de ver determinados espíritos, ou até mesmo a questão do animismo, né? Que é da própria pessoa, de vislumbrar as coisas do plano espiritual. Então, ela pode se impressionar com as coisas que ela vê, né? Ela pode se assustar com algumas coisas que vão aparecer. E, na realidade, quando a gente estuda as leis da vida, a gente vê que são processos naturais, né? Eles são normais, é absolutamente normal. Assim como nós criamos coisas aqui na Terra, né? Tanto para o bem quanto para o mal, do outro lado da vida é a mesma coisa. Então, a gente passa aí estudando esses fenômenos e percebendo como que eles acontecem, para que a gente também não tenha medo, né? Mas para que a gente tenha confiança, fé nas leis de Deus e que a gente também seja um co-criador, né? No sentido de fazer coisas para o bem, tanto para os outros quanto para nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Edivaldo, pode falar. Oi, Mê, boa noite. Boa noite. É interessante essa questão de Kardec já falar sobre o duplo etéreo, né, ou duplo etérico, como ele fala lá no item 126, ele comenta assim: tivemos então a ideia de que os corpos inertes poderiam possuir correspondentes etéreos no mundo invisível. Isso era uma ideia que já existia, bem antes de Kardec. Já existia essa teoria de ter esse correspondente de algo material no mundo espiritual, né? E também foi a ideia que ele teve quando ele começou a ter contato com esse tipo de experiência, essas situações, né? Mas a gente percebe que como foi formado o espiritismo, né? Não foi em cima de ideias pré-concebidas, foi através de observações e raciocinando em cima dessas observações. Aí ele foi questionando espíritos de várias ordens, né? Ele foi conversando com espíritos de várias ordens, tantos espíritos inferiores que vinham falando sobre essas questões, né, do que eles viam, de como ele se vestia. Também foi questionando os espíritos superiores sobre isso e foi tirando o embasamento dessa teoria toda que a gente vê aqui no capítulo 8, né? Então, o espiritismo não foi formado em cima de ideias preconcebidas, né?
Veio aquela ideia, veio a questão, e ele foi raciocinando em cima daquilo, foi investigando, até chegar a uma teoria bem racional, por assim dizer, né? Porque se falar assim, por exemplo, a primeira ideia que ele teve, né? Tanto que ele pergunta para São Luís, né? Então, tem uma tabaqueira no mundo espiritual? Há um correspondente no mundo espiritual? Né? Porque também, quem já falou disso foi Emanuel Swedenborg, acho que 100 anos antes de Kardec, ele já escrevia sobre isso, ele já falava sobre cidades, sobre correspondentes no mundo espiritual. Ele já vinha falando sobre isso, 100 anos antes de Kardec. E Kardec vem trabalhando sobre isso, e os espíritos já vêm falando que não há esse correspondente. Como você muito bem falou, há a questão fluídica, há os fluidos no mundo espiritual, e os espíritos manipulam, às vezes, de forma inconsciente. Tem vários casos que estão na revista também, que Kardec fala com certos espíritos, se pergunta, tá, como foi que você arranjou essa roupa? Eles não sabem responder como, só sabem que tem a roupa. Não, eu tenho. Como é que você está com essas joias? Não sei, é minha e acabou. Muitos espíritos não conseguem responder o porquê eles estão vestidos daquela forma, por que tem esses adereços. Só realmente os espíritos superiores já conseguem falar com bastante precisão como que acontece a coisa. A coisa acontece dessa forma. O pensamento realmente tem uma força muito grande. Os fluidos são altamente impressionáveis pelo pensamento. Isso traz realmente muitos questionamentos para a gente, essa questão de não ter o duplo, o duplo etérico não existe. Existe a questão dos espíritos poderem manipular o fluido e formar objetos de forma temporária, como a gente vai ver lá na frente nos estudos. A partir do momento que o pensamento já não está naquele objeto, naquela imagem, seja lá o que for, aquilo some. Então, o fluido fica impressionável temporariamente pelo pensamento, depois volta ao que era antes. Perfeitamente, isso mesmo. E aí, de acordo com essa ideia que você traz também, essa reflexão, a gente pode entender que o mundo espiritual, ele não é uma cópia do mundo material, que é o que muitas pessoas poderiam pensar. Então quer dizer que lá é a mesma coisa que aqui. O que a gente faz aqui é igual do que eles copiam em relação ao que já existe aqui. E na realidade seria o contrário. Lá a gente tem muito mais possibilidades, muito mais capacidades de criar, de fazer coisas do que aqui na matéria. Então, o plano espiritual não é uma mera cópia do que existe aqui. Se existe aqui, teria uma duplicação lá? Não, Não é nesse sentido. Então, aí a gente vê que lá as possibilidades são muito maiores, muito mais vastas, e que não depende necessariamente do que a gente cria aqui, E aí, tem mais alguém que quer falar? Deixa eu ver aqui. Vinha de Luz levantou a mão. Pode falar. Oi, Aimee. Vocês conseguem me ouvir? Tá só um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Tá baixo também. Melhorou? Melhorou. Certo. Aimee, de acordo com o que você tá conversando conosco, algumas pessoas também pontuaram coisas bem interessantes. Eu fico com uma dúvida, quando a gente faz esse paralelo, entre as obras kardecianas, as 5 obras básicas, com as obras complementares, e aí eu já ouvi muito essa questão da sopa, que em obras de André Luiz é citado, que o espírito está necessitando daquilo. E aí a minha dúvida é em relação a isso, trazendo até o paralelo, Aimee, que você trouxe muito bem do céu e inferno, dos estados de consciência. A gente sabe que aquela visão de outras denominações religiosas que trazem a ideia do inferno, como um local físico propriamente dito,
a gente sabe que esse estado de consciência é plasmado, ou seja, a manipulação dos espíritos no fluido cósmico universal cria aquele lugar, né? E aí essa ideia de colônia espiritual, de umbral, que os espíritos, né, um conjunto de espíritos está plasmando aquilo, né, e que aquilo, entre aspas, se torna um local, eu queria saber se tem relação com o grau de evolução daquele espírito mesmo, no sentido não só negativo, colocando o exemplo do umbral, mas, assim, positivo, para colocar, por exemplo, uma colônia espiritual, onde há essa questão da sopa, e sendo que a gente sabe, né, pela obra kardeciana, que o espírito não necessita de uma sopa. Aí eu fico pensando, será que plasma aquele objeto, que no nosso âmbito terreno é uma sopa em si, porque aquele espírito ainda está muito agarrado à materialidade, né, e aí a espiritualidade superior dá uma falsa sopa, digamos assim, para que ele possa relembrar daquilo que ele também vivia na Terra enquanto encarnado. Eu fico pensando isso, né, por vários momentos, eu conversei também com outros amigos do movimento espírita sobre isso, porque o espírito não necessita de uma sopa, né, a gente sabe que o espírito está ali integral, e aí quando a gente desencarna, claro, a depender de como foi esse desencarne e qual a sua jornada evolutiva, você vai exercer as suas potencialidades do espírito, né? E aí essas potencialidades são inúmeras, né? Que o nosso corpo aqui nesse casulo nos impede. Então eu queria saber se tem a ver com esse grau de inferioridade, mas até pensando no lado positivo dessa colônia espiritual. Se é mais para a gente se adaptar pouco a pouco com a vida espiritual. Tá, primeiro eu vou só escutar a Rita. Pode falar, Rita. Assim, falando nisso aí, eu lembrei de uma passagem do livro Memória de um Suicida, em que o espírito Camilo, ele fala que quando eles chegam no hospital, né, onde eles ficam, é servido para eles uma sopa. E essa sopa, para cada um teve uma lembrança, o gosto de algo que eles acostumavam a comer quando eram crianças. Então, a gente vê assim que isso só pode ser uma coisa da manipulação dos bons espíritos para que aquilo trouxesse algo de bom para cada um por conta da situação que eles se encontravam, né, como pessoas suicidas. Então, a gente vê aí a manipulação, lembrei disso, né, a manipulação que eles fazem de acordo com a situação, aquilo que precisa, né, para eles, no caso, né, porque eles estavam com aquelas lembranças muito fortes de tudo, cada um tinha sua lembrança daquilo que fez consigo próprio, né? Então, foi uma maneira que eles acharam deles trazerem algo de bom lá de trás, de dentro deles, para amenizar a situação. Pelo menos foi assim que eu vi lendo o livro, né? E é isso, compartilhando. Sim, tem muito a ver com isso que a Rita trouxe, né? Mas aí, começando lá no início da tua pergunta, né, quando você falava do umbral e da colônia primeiro, eu queria resgatar um pensamento que o Edivaldo trouxe, né? Existem coisas que a gente cria no plano espiritual que elas têm a ver com a nossa própria consciência, né? Eu quero criar, então eu crio de forma consciente. Mas tem coisas que vão ser criadas por nós de forma inconsciente, né? Ou seja, eu já carrego aquilo comigo, eu já tenho aquela necessidade, aquele vício, eu já apresento isso no meu perispírito, então aquilo automaticamente se forma, se plasma ao meu redor, né? Porque aquilo ali faz parte de mim, do meu estado de consciência, do meu estado espiritual, na verdade, né? E aí, inconscientemente, a gente forma várias coisas do outro lado, sem que a gente faça isso de forma consciente. Agora eu vou construir uma roupa, eu vou fazer uma joia, né? Como ele mesmo disse, tem espírito que não sabe nem como que a joia apareceu no pescoço dele. Só sabe que estava lá, né? E isso tem a ver com as imagens que a gente tem de si mesmo, e da nossa vida e do que a gente é. Né? Quando um espírito, por exemplo, ainda está muito naquele nível mais voltado para a animalidade, e ele fica no formato de um lobo, né? Ele voltou a ser um lobo, ele regrediu? Não, porque não existe regressão,
né? Na lei de Deus. O que ele está fazendo? É a forma dele que está se apresentando conforme o nível que ele está de evolução, como ele se sente, com as coisas que ele pensa, o que ele dá busca, e ele está se formando ali, o perispírito, né? Ele tem essa capacidade. Então, tem coisas que a gente inconscientemente vai formar, né? Aí, como a Magna sinalizou, lá no livro Violetas da Janela, assim como em algumas obras de André Luiz, o que a gente aprende a fazer na colônia? A ter um pouco mais de consciência e de controle sobre esse processo. Né? Então, você tem ali a Patrícia aprendendo a fazer isso. Ela vai de manhã cedo, ela escolhe a roupa que ela vai vestir. Ela imagina, ela vai lá construindo e vai fazendo. E aí, quando a gente desencarna, a gente ainda traz os nossos atavismos, o nosso apego à matéria, os nossos vícios, algumas coisas que a gente ainda não conseguiu se libertar. E até a gente se libertar totalmente, né, não daria para viver ainda num estado muito bom lá do outro lado, não. Tem que ter uma ajudinha dos espíritos, né? Então, a gente vai para as colônias aprender muita coisa que a gente não sabe. E aí, lá nessa colônia, a gente vê que muitos espíritos têm necessidade ainda de se alimentar, sentem vontade de comer, né? Sentem até vontade de fazer necessidades fisiológicas, como tem no próprio livro da Violetas da Janela, que ela vai no banheiro, né? Como se ela ainda fizesse xixi, ainda fizesse cocô. Então, a gente traz isso muito forte ainda. Mas vamos aprendendo através, né, desse pensamento, dessa consciência, se libertar. Então, os espíritos que zelam pela gente, que nos auxiliam, eles vão nos ajudando. Então, essa sopa, como a Rita falou, não é bem uma sopa, né? Ela tem ali uma quantidade de fluidos que a gente precisa para se renovar, para a gente se sentir bem, para saciar um pouco dessa vontade que ainda temos, né, de comer alguma coisa. Mas o objetivo é a gente não ficar dependente disso, mas a gente ir se libertando aos poucos disso, né? Mas no início a gente ainda traz um pouco disso. E aí, às vezes, é inconsciente, né? De repente você tá com vontade de comer. Já pensou, você sai da colônia e aparece numa churrascaria? Que constrangedor seria, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo nessa churrascaria? Que inconscientemente eu tô querendo comer, né? Tô querendo comer carne. Então, existem esses recursos que a espiritualidade vai usando para que a gente vá se adaptando e, ao mesmo tempo, a gente vai evoluindo, né? Sem precisar sofrer tanto nesse processo. Respondeu a pergunta, Rodrigo? Sim, Aimee, ficou bem legal o que você explicou, a Rita também. Agradeço, viu? Que bom. Tem algumas obras que falam de como os espíritos vão construindo, né, mentalmente, digamos assim, esses lugares espirituais, essas colônias, né? Eles falam dessas mentes mais avançadas e como eles vão estruturando aquele lugar, de que vai receber tanta gente, que vai se aprender e fazer o bem, né? Então, as nossas capacidades são bem amplas. Edivaldo, pode falar. Em cima desse mesmo assunto, que é importante a gente refletir em cima dele, né? Essa questão, por exemplo, alimenta ou não alimenta, como você mesmo colocou. Será que é real ou não é real? Como entra nessa questão que Kardec estava perguntando para São Luís, mas vem cá, essa tabaqueira é real ou não é real? Né? E vem São Luís explicando que é só uma aparência, né? Uma imitação, Isso. por assim dizer. Né? Como você mesmo comentou aí, né, sobre a questão da sopa. E como o Rodrigo comentou, será que há necessidade de ter o alimento no mundo espiritual, por assim dizer? Né? Aí o campo é muito vasto para a nossa reflexão, e é isso que Kardec nos ensina, a gente pensar, raciocinar em cima dessas questões, né? Principalmente do que ele já escreveu, em cima de vários outros exemplos. Mas só também para contribuir em cima de um outro exemplo que se tem na Revista Espírita, intitulado Baltazar, o Gastrônomo, que agora eu não lembro o ano que está da revista, e aparece um espírito numa reunião íntima que Kardec está participando, e ele já comenta assim, ele fala, cadê a mesa farta? Né? Era um espírito bem sensual, era um espírito bem vinculado
essas questões bem apegadas à questão material, né? E tem uma pergunta muito interessante que Kardec faz, né? Que ele fala da comida, da boa mesa, isso, aquele outro. E Kardec pergunta assim: você tem necessidade ou tem vontade só de se alimentar? Aí ele fala que tem só vontade, ele não tem a necessidade. Mas ele comenta que ele não se alimenta. E a gente imagina assim, ó, ele é um espírito bem apegado à matéria, um espírito bem inferior. Ele fala que não se alimenta, ele sofre porque ele observa. Ele vai na feira, ele fala que vai na feira, vê o peixe chegar, vê as coisas do cotidiano, sabe? Mas ele fala, aí Kardec, com essa pergunta, esclarece bastante a questão. Ele fala, você tem necessidade da sua vontade? Aí ele fala, não, é vontade. Eu não tenho a necessidade. Então ele sofre, muitos espíritos sofrem por ver essas questões materiais que eles viviam antes e no mundo espiritual eles não têm a condição de saciar, por assim dizer. Né? Como a gente sacia, eu tô com fome, eu vou lá e como um prato de comida. Eu vou na churrascaria, como você me falou, né? E como um churrasco ali. Então, muitos espíritos sofrem por causa disso daí, pelo apego da matéria, e não conseguem saciar, por assim dizer, o próprio vício. Exatamente. E a alimentação, né, gente, psicologicamente, ela tem várias funções, ela é uma coisa bem complexa, não é só eu alimentar meu corpo, né? Então, a alimentação, por exemplo, ela tem muito a ver com afeto. A gente constrói, por exemplo, as nossas relações em muitos momentos interessantes, momentos legais, afetivos, em família, a gente se reúne em torno de uma mesa, né? A gente vai comer juntos. Então, a alimentação está cercada de uma série de fatores que não é só eu alimentar meu corpo físico, né? Então, como disse o colega aqui, cadê na mensagem? Ele falou, o Macário, né? Falou, a questão vai muito além da alimentação. Então, tem toda uma complexidade aí que a gente precisaria aprofundar um pouco mais nisso, né? Alguém mais quer comentar sobre? Podemos ir adiante? Tá bom, então vamos lá. A gente tem aqui no item 5, né? Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? Né? Aí, aquela questão que o Evaldo trouxe. Aí ele fala, parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade. E que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez, ele mesmo, para o momento em que dela teve necessidade, por um ato de sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuário, joias, etc. Né? E aí ele responde, mas isso é evidente. Então, como a gente já explicou antes, né, é a necessidade do espírito de se apresentar de uma determinada forma, de utilizar aquilo naquele momento que leva ele a formar aquele objeto, né, aquela aparência, na verdade. Aí, item 7. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora, a ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Né? E aí ele responde, teria podido, sim. Que aí a gente já vai entrar numa outra questão que acho que tem muito a ver também com o assunto, que não é só mais uma aparição, mas seria uma materialização, né? Que aí se ele quisesse tornar tangível. E aí é muito interessante esse tema também, que aí a gente vê que já é uma outra capacidade ali, né, de materializar algo, também com o objetivo de mostrar que aquilo é real, que aquilo de fato está acontecendo, né? E aí, no item 8, ele diz, se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? E aí ele diz sim, né? Então, esse aqui é o último item do nosso estudo. E aí a gente vai perceber, então, as várias possibilidades que nós temos, né, no plano espiritual, do porquê que algumas coisas
acontecem, como elas acontecem. E aí eu lembrei de um episódio do Evangelho, que foi esse mesmo citado aqui nas mensagens, né? Tem aquele episódio dos peixes que Jesus materializou para dar às pessoas. Exatamente, que lá na Gênesis a gente tem descrevendo esse processo, não daquela maneira bíblica, né? De como se fosse realmente uma multiplicação de pães e peixes concreta, da forma que a maioria das pessoas pensa de maneira milagrosa, né? Mas essa manipulação fluídica que Jesus sabia fazer perfeitamente. E aí, dentro dessas explicações, lá na Revista Espírita, ele vai ter aqueles peixes eram reais. Sim, então, explique aí por que os peixes eram reais. O que eram esses peixes reais? Explique. É que não eram, como o evento bíblico é pautado, aconteceu como um milagre, né? Jesus criou aqueles peixes, e sim, ele materializou aqueles peixes de algum lugar, de algum ambiente aquático mesmo, e que chegaram até aquele cesto, né? Como é colocado nesse evento bíblico. Então, eles saíram realmente de um lugar X e foram até o ambiente onde Jesus estava com aquela multidão de pessoas. Eram peixes reais. E como que Jesus consegue fazer isso? Através da... gente, que a gente falou agora há pouco, da manipulação fluídica que ele tinha, e por ser um espírito de nível extremamente elevado, né, para ele fazer aquele fenômeno não tinha tantas barreiras e tantas dificuldades. Ele conseguia manipular os fluidos. Sim. E aí, no caso, a gente pode se perguntar, né? Será que Jesus precisava necessariamente alimentar aquelas pessoas? Ele precisava trazer um peixe real, concreto, para alimentar as pessoas? Ele não teria outras possibilidades de saciar essas pessoas? Por que será que ele fez isso, né? Quais objetivos a gente vê nisso? Eu acho que esse que é o ponto, assim, que pelo menos eu considero muito importante, né? A gente estuda vários fenômenos, né? Fenômenos que, inclusive, a gente não fazia nem ideia que era possível, né? A doutrina espírita vai nos explicando perfeitamente. Mas a gente vê que tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma causa, porquê que é um objetivo também, uma finalidade, né? Então, existem coisas que a gente ainda precisa viver, sentir a experiência concreta ali, para que a gente consiga chegar à parte espiritual, entender o objetivo espiritual, né? Então, a gente vê que Jesus fazia isso o tempo inteiro, quando ele fazia os ditos milagres, ele não estava só fazendo um fenômeno, né, para dizer, olha o que eu sei fazer, né, olha como eu consigo, mas ele estava alimentando ali a fé e a esperança das pessoas, né, utilizando de uma sabedoria, de um conhecimento que elas ainda não compreendiam, mas para que elas pudessem acreditar e ver algo mais além, né? Dona Rita, a senhora quer falar? Eu estava só pensando aqui nessa questão, quando Jesus fez esse milagre, né, que a gente vê por milagre, mas a gente estudando aqui sobre a questão da manipulação dos fluidos, né? Jesus, ele tinha esse poder, ele sozinho não tinha essa necessidade, assim, dessa manipulação, porque ele na hierarquia, né, ele é superior, então ele tinha esse poder dele mesmo fazer isso, né, e tudo que ele trouxe, quando a gente vê assim no Evangelho, em tudo tem uma lição para nós, então sempre tem um objetivo, como você está falando aí, né, tem um objetivo para todo mundo, então ele estava ali com multidões, né, então ele tinha que deixar a mensagem dele naquela questão, daquela divisão, daquele pão, né, pão espiritual, na verdade, né? E ele precisava fazer aquilo. Acho que eu penso assim que aquilo era preciso ser feito aquilo, né? Para que ele pudesse deixar uma mensagem, porque naquela época nós só acreditávamos naquilo que a gente pudesse tocar, né? Então o pão seria o pão que a gente come, a comida que a gente realmente mastiga e tudo mais, né?
Era isso que ele queria, aproveitar aquele momento ali para dar uma lição na questão também espiritual. Só que naquela época, né, que a gente era ainda tão inferior, né, a gente entendia tão Sim. pouco, isso era tão no comecinho, né, era difícil de compreender isso, né. Você vê que até hoje Sim. a gente ainda tá se arrastando. Imagina naquela época. É isso. É por isso mesmo, né? Então, essa manipulação fluídica, né, dos elementos da natureza, elas serviam sempre a esses objetivos maiores, né? Então, não era simplesmente fazer o fenômeno e ficar aquela coisa milagrosa, não, mas tinha esse objetivo maior. E aí, lá na Revista Espírita, nesse capítulo, que ele fala dessas duas aparições, né, e ele fala o porquê que esses espíritos apareciam, por que as pessoas conseguiam ver nitidamente. Lá no final, ele diz assim, a teoria acima pode ser resumida dessa maneira: o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Né? Isso é um resumo mais ou menos de tudo que a gente viu até agora. O espírito atua sobre a matéria, utilizando o fluido cósmico universal, dele tira todos os elementos necessários para formar o que precisa, seu bel prazer, conforme suas necessidades. No plano espiritual, cria a aparência dos objetos existentes na Terra, e pela ação da sua vontade, também opera na matéria, no mundo material, né? Então, isso é uma capacidade de todos os espíritos, né? Então, isso significa dizer que, de acordo com o nosso nível de evolução, à medida que a gente for evoluindo, um dia faremos coisas que Jesus fez, né? Um dia teremos possibilidade de fazer, de compreender até mais profundamente o que o Cristo fez aqui na Terra. Que à medida que o espírito vai evoluindo, a gente vai também ampliando essas nossas capacidades, compreendendo melhor as leis da natureza. E essa faculdade é inerente à natureza do espírito, né? Então, os objetos que o espírito forma, eles têm existência temporária, como disse o Edivaldo, né? Os objetos que a gente forma e que aparecem para as pessoas do plano espiritual estão subordinados à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos são até mesmo de pessoas encarnadas. Tem a aparência de objetos de pessoas encarnadas. Né? Então, eu acho que esse parágrafo aí, ele resumiu muita coisa. Só para lembrar vocês, é um parágrafo que está lá na Revista Espírita, de 1859, no capítulo Mobiliário de Além-Túmulo, que ele fala praticamente o que tem aqui nesse capítulo do Livro dos Médiuns, só que lá nesse capítulo da Revista Espírita, ele tem isso bem esmiuçado, né? Ele traz 2 exemplos bem esmiuçados, mas ele resume isso aqui tudo que eles estão falando. Aliás, ele explora melhor tudo que está resumido no Livro dos Médiuns, até essa parte do item 8. Tá? Então, fica aí a dica da referência. E, por hoje, acho que é só, né? Chegamos no item 8 já, que era até aqui. Deixa eu ver aqui a mensagem. Tem uma mensagem aqui, peraí. Às vezes, sem nos darmos conta, como você falou, bem interessante, pois demonstra também o grande campo que tem nossos pensamentos, isso mesmo. A atuação da gente é de forma consciente ou inconsciente. É isso, gente. Então, vamos lá. Alguém mais quer comentar? Quer trazer algum feedback? Sim, A Rita eu tirar uma dúvida aqui. Sim. Eu olhei agora, vai, Rita. Quero tirar uma dúvida aqui. É assim, você fala assim, todos os espíritos, eles podem fazer esse tipo de manipulação, né? Mas, quando a gente, por exemplo, a gente está conversando aqui, a gente está falando dos bons espíritos, né? E os maus? Até que ponto eles podem manipular fluidos? Até onde é permitido isso?
Sim. Sua pergunta é bem interessante. Eu li em uma obra espírita, que agora eu não me recordo, me desculpe, mas o ensinamento ficou na minha cabeça, que os espíritos inferiores, eles têm esse campo de atuação limitado. Não só porque não é permitido tudo a eles, mas porque no nível de evolução deles, eles ainda não têm um conhecimento tão aprofundado das leis da vida como um espírito muito mais evoluído tem, né? Então, imagina só o Cristo, né? O Cristo, ele já conhece profundamente as leis da natureza, as leis de Deus, né? Porque ele é o quê? O médium de Deus, segundo a Gênesis, né? Ele não tem intermediário entre ele e Deus, ele fala diretamente com Deus. Então, imagina só o que o Cristo sabe, né? O que ele já consegue, o que ele consegue realizar. Agora, um espírito que ainda está muito na inferioridade, né? Muito ligado à matéria, muito ligado à animalidade, como, né, que ele vai poder ter tantas capacidades, tantas possibilidades e fazer isso de forma tão consciente, né? Porque ele não tem esse conhecimento todo, ele não tem essa profundidade em relação às leis da vida. E ele nem quer seguir essas leis de Deus, né? E pelo contrário. Então, tem muito a ver com isso, né? Mas se alguém tiver mais alguma coisa para colaborar com essa pergunta da Rita, alguém souber de mais alguma coisa, fique à vontade. Edivaldo, desculpa. Vai entrar um pouco no tema, ou nas questões do próximo estudo, mas tem a pergunta 11, Kardec pergunta assim: suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a tomasse, ficaria envenenada? Aí São Luís Sim. responde: o espírito poderia fazê-la, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Então, a gente vai ver que, mesmo sendo um espírito inferior, se ele tem condições, como você falou, se ele já tem um certo conhecimento para fazer tal coisa, essa substância, por exemplo, envenenada, ele até poderia fazer, ele pode, mas ele não vai ter permissão para isso, porque vai ter um equilíbrio, né, nas leis de Deus, tem um Nem tudo é equilíbrio. permitido. Nem tudo vai ser permitido. Então a gente vê que pode. Então um espírito inferior pode fazer tal situação? Pode, mas nem tudo é permitido, né? Até porque a gente tem um certo nível de livre-arbítrio, né? Mesmo você sendo inferior, mas você tem um livre-arbítrio e você também tem a inteligência. Tem espíritos que estão nas zonas umbralinas, são extremamente inteligentes, né? Não é porque eles estão no nível de inferioridade que não tem inteligência, eles têm, né? Eles tentam criar muitas coisas, mas como o Edivaldo falou, nem tudo é permitido. É isso mesmo. Muito bom, obrigada. Estou olhando aqui agora. Diga, Rodrigo. Eu achei interessante, você trazer também esse aspecto da inteligência, né? Não só está atrelada aos espíritos superiores ou aqueles que estão galgando, né, o caminho do bem, né, o burilamento. E aí a gente vê muito isso, por exemplo, em reuniões mediúnicas, onde os médiuns que estão ali reunidos, eles são passíveis também de errar, no sentido de interpretar as mensagens, de às vezes tem uma palavrinha ali que está fugindo ao Evangelho do Cristo, que está fugindo da codificação, né, que são espíritos extremamente inteligentes no seu jogo de palavras, na forma que eles se expressam, né, às vezes nas emoções que eles transmitem para o médium. Então, eu achei bem bacana, para a gente ter esse cuidado também. Sim, e aí tem uma outra questão interessante, né? Nem tudo eles sabem, mas dentro do que eles sabem, eles podem realizar até um certo nível, porque nem tudo é permitido. Mas tem coisas que a espiritualidade permite, né? Que Deus permite. E aí a gente vai se perguntar por quê, né? Por que alguns espíritos conseguem fazer algumas coisas e Deus permite alguns espíritos maus? Porque aquilo ainda pode ser utilizado pela providência divina como algo que pode lá na frente gerar um bem, né? Então, nem tudo também vai ser proibido. Algumas coisas a espiritualidade vai permitir que eles façam e que a gente também seja testado, né? Eu vejo muito isso na prática mediúnica. Tem algumas intervenções da espiritualidade inferior que às vezes a espiritualidade deixa que eles façam, para que a gente também lide com isso e que a gente também faça escolhas melhores, né? É como se fosse um teste.
Então, existe aí muitas possibilidades, né? Do que é permitido, do que não é, depende ali de muitas coisas, né? Mais alguém deseja tirar dúvidas, compartilhar algo? Aimee, se você quiser deixar para a gente os dias que você está participando das atividades do Espiritismo.net, né? Para a gente poder também acompanhar, fique à vontade. Ah, sim, o meu trabalho no Espiritismo.net, ele é ligado à evangelização de pré-juventude. E aí a gente tem um trabalho que a gente tem aulas virtuais, né? Aos domingos, às 18 horas da tarde. Elas ficam disponíveis no YouTube, de 15 em 15 dias. É a pré-mocidade Caibar Schutel. E aí o outro trabalho que eu faço parte do Espiritismo.net é o atendimento fraterno, né? Que é o atendimento fraterno virtual, que a gente recebe o atendimento por e-mail, aí responde, tenta auxiliar o máximo de pessoas possíveis, né? E é um trabalho muito bonito. Aimee, eu também faço parte do Espiritismo.net, eu também faço esse trabalho do atendimento fraterno por e-mail, né? E também do Legal. nosso trabalho que a gente faz no domingo, que é a irradiação, às 10 horas. E a gente começa, para nós, do grupo do Espiritismo.net, que a gente faz para os trabalhadores, a partir das 9h30 da noite. E para o pessoal de Sim, fora, a partir das 10, da irradiação. Já vi também. Tamo Que junto. bacana, viu? Então, Isso, estão juntos. Aimee, então, antes da gente fazer a prece de encerramento, eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Vinha de Luz, aqui do Distrito Federal. Foi muito bacana estar aqui com você, nessa partilha de conhecimento, nesses diálogos, esclarecimento de dúvidas. É muito rico, como você bem falou ali no início do estudo, essa troca é muito importante, né, para que esses assuntos complexos, às vezes com uma linguagem um tanto rebuscada, né, dentro das obras básicas, a gente possa clarear um pouquinho isso através das conversas. E eu também, enquanto uma pessoa que esteve junto com você no Movimento Espírita Maranhense, foi uma honra e um prazer enorme estar aqui com você e te reencontrar. sim, Rodrigo, obrigada. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Como o Rodrigo falou, né? É uma troca rica, porque quando a gente vai conversando, vai surgindo ali outras ideias, outros comentários, explicações e coisas que a gente ainda nem tinha parado para pensar, né? Então a gente aprende muito. Eu, pelo menos, aprendi muito hoje. Então, muita gratidão a todos vocês, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Nilma, que comentou aqui. Gratidão. Gratidão, Viu, Aimee. Rodrigo? Você é muito parecida com a Tamires. Eu achei assim, você parecido o jeitinho da Tamires. Ah, eu não sei quem é Tamires. É do Vinha de Luz. E Ah, isso é uma tá. trabalhadora do Vinha de Luz. Depois eu te mostro, Aimee. Tá bom. Gratidão para você. Deus te abençoe. Obrigada, Magda. Deus também te abençoe. Abençoe a todos. Obrigada, Alguém, gente. Foi muito bom. Boa noite a Obrigada, todos. Aimee. Vai fazer a prece prece. Alguém se sente à vontade? Aimee, você Eu pode... poderia fazer. Então a Nilma. Pronto, Nilma. Então, muito obrigado por se disponibilizar. Então é com você agora. Então, nesse momento, mais uma vez, agradecer a Deus por esses esclarecimentos, né, acerca da espiritualidade, acerca da nossa verdadeira morada, e saber que o Vinha de Luz tem proporcionado, através dessas aulas, desde o Livro dos Espíritos, né, um aprendizado muito grande para todos. Então, nós temos que agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos e que tenhamos um final de semana muito tranquilo, muito cheio da presença de Deus nas nossas vidas, e convido para a gente fazer a prece que o Mestre nos ensinou, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Gratidão, Aimee, gratidão, Virgem Luz. Gratidão, Boa noite, gente. Um bom final de semana Uma para boa todos. noite, bom final de Para semana. todos vocês também, Boa noite, pessoal. fique com Deus. Vocês Boa também. noite a Tchau, tchau. Com Deus. todos. Fiquem com Tchau, tchau. Deus. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até sexta que vem.